Fala, futuros cientistas e engenheiros que estudam pelo Tipler. Vamos lá, mais uma questão do capítulo 1, diz assim, ó. Nas equações seguintes, a distância x está em metros, o tempo t está em segundos e a velocidade v está em metros por segundo. Quais são as unidades SI do Sistema Internacional das constantes C1 e C2? Então, veja só. Aqui você vê que tem equações, tá? Que envolvem o x, o t e o v, que ele falou, né? Que aqui o enunciado fala, que está nessas unidades que está aqui. E tem constantes aqui, ó, que são necessárias para equacionar essas informações, tá bom? Então ele me pergunta assim, quais são as unidades dessas constantes? Então, se você olhar essa equação, está dizendo assim, ó, que x, que é a distância, vai ser a constante C1 mais a constante C2 vezes o tempo. A soma dessas duas coisas aqui, o C1 mais o C2 vezes T, tem que dar uma distância em metros, tá? Então, eu só posso somar distâncias em metros para dar distância em metro. Então, C1, por exemplo, que está sozinho, não está multiplicando nada, dá para ver logo que C1, tá? A unidade de C1 é metro, ok? Agora, e esse daqui? Então, C2 vezes T, ela vai ter que dar um resultado de metro. Só que T, o resultado de T é o quê? Ou melhor, a unidade de T é o quê? É segundo. Então, isso daqui, C2 vezes segundos, tem que dar metros. Então, eu vou pegar esses segundos que está multiplicando o C2, né, alguma coisa, uma quantidade de segundos, e vou passar para o outro lado dividindo. E vai ficar aqui C2, né, vai ser metros por segundo. Tá vendo que eu estou colocando igual aqui? Eu até estou meio, assim, pô, coloco igual, coloco seta, né? Mas, tá, eu vou deixar tudo igual agora, a partir de agora, porque ele está falando sobre a unidade de C2. Tá? Então, C2 é uma constante K, é um valor que tem uma unidade. Tá? Então, quando eu pego metros por segundo, que é C2, né? Por exemplo, 10 metros por segundo e multiplico por 1 segundo, eu obtenho 10 metros, porque o segundo aqui vai simplificar com o segundo aqui e vai dar metro. Tá bom? Então, quer dizer que a constante 1 tem a unidade de metro e a constante 2 tem a unidade de metros por segundo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, novamente, ó, a unidade de x é o que? É metros, tá? E a unidade de tempo é o que? É segundos. Então, eu vou colocar tudo igual, tá? Eu vou continuar colocando igual, só que eu vou substituir no lugar do x e do t, por exemplo, por 1 segundo e 1 metro, né? Então, por exemplo, x aqui vai ser o quê? 1 metro vai ser igual a meio vezes C1 vezes 1 segundo ao quadrado. Certo? Então, esse 2 aqui vai para lá multiplicando. Na verdade, esse aqui também não vai me interessar nada disso aqui, tá? Porque ele só quer saber a unidade. Mas eu vou jogar para o outro lado. Vou jogar o 2 para lá, então vai ficar 2 metros igual a C1 vezes 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 segundo ao quadrado. Certo? Então, vou passar agora esse 1 segundo ao quadrado para o outro lado dividindo. E vai ficar o quê? Vai ficar que C1 vai ser 2 metros dividido por 1 segundo ao quadrado. Então, isso aqui deu 2 metros por segundo ao quadrado. O 2 não está me interessando. Não me interessa o valor dessa constante aqui. Só me interessa as unidades. E essa constante ela não vale 2, né? Porque eu chutei um valor aqui, eu coloquei para x 1 metro, eu coloquei para tempo 1 segundo. Então, o valor da constante não está me dando. O que me interessa é a unidade. Então, C1, tá? A unidade de C1 é metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Tá bom? Então, vamos aqui de novo. Então, eu vou colocar, no lugar de V, eu vou colocar 1 metros por segundo, tudo ao quadrado. Vai ser 2 vezes C1 vezes x. X, eu vou colocar 1 metro. Tá vendo? Agora eu vou isolar o quê? C1. Então, vai ficar assim, ó.
C1 vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado dá 1 metro ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Aí esse 2 vem para o outro lado, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Estou passando 2 dividindo, então ele fica 1 sobre 2. E esse 1 metro também passa dividindo, então vai ficar também 1 sobre 1 metro. Tá vendo? E isso daqui ficou o quê? Então em cima ficou metro ao quadrado, esquece os números, tá? Embaixo ficou 2 metros vezes segundo ao quadrado. Tá vendo? Bom, aqui é metro ao quadrado dividido por metro. Então, 1 metro daqui de baixo com 1 metro daqui de cima. E C1, então, ficou na unidade de metros por segundo ao quadrado, que também é unidade de aceleração. Quase que saiu do vídeo, né? E eu nem estava vendo. Estava me distraindo que estava saindo do vídeo. Aqui. As duas últimas aqui, ó. Então, vamos lá. Então, no lugar do x, eu vou colocar o quê? 1 metro vai ser igual a C1 vezes cosseno de C2 vezes 1 segundo. Tá vendo? Tá. Então, vai ficar assim, ó. O C2 primeiro, tá? Cosseno do quê? Como é que a gente mede cosseno, né? Cosseno não. Como é que a gente mede o ângulo que a gente vai tirar o cosseno? Ah, pode ser em graus, pode ser em radianos. Ah, tem até outra unidade chamada grados. Não. Aqui a gente vai procurar sempre fazer em radianos, tá? Em radianos. Apesar de que você pode colocar o ângulo em graus também, tá? Mas é raro a gente ver em graus assim, né? Não é tão raro, né? Você pode dizer assim, ele descreveu um ângulo de 90 graus em 2 segundos. Pode ser, daí a velocidade é 45 graus por segundo, né? Pode ser graus, ok? Mas, geralmente, a gente usa unidades reais, tá? Que é o radianos. O radianos é uma unidade real, é um valor, na verdade não é unidade, né? O radianos é um número real, tá? O que é que significa radiano? Vezes o raio. Então, quando você fala assim, 3 radianos, você está dizendo 3 vezes o raio da circunferência. Tá? Então, esse ângulo 3 radianos é 3 vezes o raio da circunferência. Ou seja, o comprimento do arco é 3 vezes o raio. Tá? É isso que está dizendo. Isso aqui é um arco, é um ângulo, né? Um ângulo alfa. Então, o comprimento desse ângulo alfa é 3 radianos, ou 3 vezes o raio, né? 3 vezes o raio. Então, uma vez o raio, 2 vezes o raio, 3 vezes... Certo? 3 vezes o raio. Pá. Então, vou usar radianos. Então, quer dizer que C2 vezes 1 segundo tem que ser igual a radianos. Então, quer dizer que C2 vai ter que ser o quê? Radianos por 1 segundo. Radianos por segundo. Tá? Ou, como eu falei, radianos é um número real, tá? Radianos é só um número, radianos não necessariamente é uma unidade, mas não é, né? Assim como metro é um comprimento, então radianos é um comprimento, é o comprimento do raio, tá? Mas é uma medida de ângulo, então é um número real, né? Você pode falar cosseno de 30. 30 o quê? 30. Cosseno de 30. É possível calcular cosseno de 30? É. Ah, mas é 30 graus? Não, é radianos. Então é 30, cosseno de 30. Pronto. Tá? Então, radianos por segundo, que você pode colocar simplesmente como segundo a menos 1. Tá? Mas o ideal é usar o radianos também, tá bom? Bom, então isso daqui, o cosseno de um ângulo em radianos, tá? O cosseno de um ângulo em radianos, ele dá um número que não tem unidade. Tá? O cosseno, seno, tangente, cossecante, secante, tudo isso é o quê? É uma razão entre dois números. É uma razão, é uma proporção, é uma fração, tá? É um número. Por exemplo, 1 dividido por 4 é o quê? É 0,25. O quê? Nada. É uma razão, é um número. Ele está dizendo que a razão entre duas medidas vai ser 1 para 4. Ou 0,25 para 1. Né? Porque 0,25 sobre 1. Tá? É isso que está dizendo. É um número, não tem unidade. Então, o cosseno de alguma coisa não tem unidade. Então, quer dizer que C1 ele tem a unidade de metro.
C1 é metro, tá? Porque x é metro, então C1 vai ser metro. Metro vezes um número, uma razão, tá? Então x vai ser o quê? Vai ser 1/4, né? 1/4, mas vamos dizer que seja, o cosseno que seja 1/4. Ele está dizendo que x vai ser 1/4 do valor de C1. Pronto, é isso que ele está dizendo. Tá? Então isso aqui é uma razão, é um número só. Então quer dizer que C1 vai ter que ser em metro e C2 vai ter que ser em radianos por segundo, ou também, como eu falei, segundo a menos 1, porque radianos é um número inteiro, é um número real, tá? Agora vamos aqui, ó. Então, tudo que eu sei qual é a unidade, eu vou substituir. Então, V ao quadrado vai ser o quê? Metro por segundo ao quadrado vai ser igual a 2 vezes C1 vezes metro por segundo. Não estou colocando o número agora, mas é 1, tá? Menos C2 vezes metro, tudo ao quadrado. Bom, V ao quadrado é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que isso daqui vai ter que ser metro ao quadrado por segundo ao quadrado, e isso daqui também vai ter que ser metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Você fala por quê? Porque eu não consigo subtrair ou somar coisas que têm unidades diferentes. Quanto é uma laranja mais uma maçã? Uma laranja mais uma maçã, uma laranja mais uma maçã. Tá? Agora, eu tenho aqui um saco de laranjas, eu tenho aqui uma porção de frutas e outra porção de frutas. Então, isso aqui são laranjas, isso aqui são laranjas. Laranja mais laranja dá laranja, ponto. Então, quer dizer que se isso aqui é metros por segundo ao quadrado, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, isso aqui tem que ser metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, 2C1 vezes metro por segundo tem que ser igual a metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Em vez de eu jogar para o outro lado, eu vou simplificar aqui, ó, 1 segundo daqui com 1 segundo daqui, e 1 metro daqui com 1 metro daqui. Tá? E o 2 ali eu vou ignorar, porque o 2 não tem unidade, então quer dizer que C1 tem a unidade de metros por segundo. Beleza? E esse daqui, bom, isso aqui é C2 vezes M tudo ao quadrado, ou seja, C2 ao quadrado vezes M ao quadrado tem que ser metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então vai ficar aqui C2 ao quadrado vai ser metro ao quadrado por metro ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Metro ao quadrado corta com metro ao quadrado. Então, C2 vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre segundo ao quadrado. E 1 sobre segundo ao quadrado, raiz quadrada de 1 sobre segundo ao quadrado é 1 sobre segundo, que também a gente escreve como segundo a menos 1. Tá? Então, quer dizer que a unidade de C2 é o quê? É segundo a menos 1, ou 1 sobre segundo. Beleza? Bom, espero que eu tenha sido claro aqui na minha explicação, no jeito que eu faço, no meu jeito de entender. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar ou colocar uma outra maneira de você fazer, vai lá nos comentários e coloque lá a maneira que você tem, o que você quiser compartilhar, né? O que você, qual é a sua dúvida, tá? Não venha me dizer que eu estou fazendo errado. Bom, você pode dizer que eu estou fazendo errado, mas me diga só, você está fazendo errado, porque ali você deveria ter feito. Aí, se eu perceber que eu estou errado, eu vou falar, estou errado mesmo, muito obrigado pela sua ajuda, tal, sem problema nenhum. Agora não venha criticar ali e dizer assim, você não explica direito. Então vai cagar. Pronto. Quem gostou, curte aí, inscreva no canal, compartilha com quem quiser, tá bom? Compartilha com seus amigos. Se você está estudando engenharia, qualquer coisa, está usando o Tipler, segue a playlist que está bem aqui, ó. Vou colocar uma playlist aqui, tá bom? Isso aí, vamos que vamos e até a próxima.